Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 19 de setembro de 2022. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, 25º domingo do tempo comum, quando Jesus falou que não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vamos pensar um pouco como seria uma relação positiva do cristão com o dinheiro. Bora refletir. Vou organizar a minha reflexão em 3 partes. Vamos primeiramente entender o que é o dinheiro, o valor do dinheiro. Num segundo momento, vamos pensar sobre a relação de alguns santos com o dinheiro. E num terceiro momento, vamos pensar como poderia ser a nossa atitude com os valores que recebemos e que almejamos. Primeiro ponto, o que é o dinheiro? Ora, o dinheiro nada mais é do que uma convenção social. Quando nós pegamos uma moeda ou uma nota do nosso dinheiro no Brasil, o real, nós temos ali um valor acordado, confirmado pela vida social. Então, por exemplo, se eu pego uma moeda de R$1, aquela moeda vale R$1 e todas as coisas que equivalem a R$1 podem ser compradas com aquela moeda. Se eu pegar uma nota de R$100, veja que engraçado, né? A nota, o papel, vale menos o papel do que aquele metal da moeda de R$1, provavelmente. Mas o valor acordado, combinado, socialmente definido, é muito maior do que apenas aquela moeda de R$1. O dinheiro nada mais é então do que uma espécie, vamos chamar assim, de jogo em que cada uma das peças tem o seu valor e com cada uma das peças você pode fazer um determinado movimento no tabuleiro e adquirir algumas coisas ou não adquiri-las. Nesse sentido, então, o dinheiro por si só, enquanto papel ou enquanto metal, ele não tem necessariamente o mesmo valor que ele numera. Por exemplo, uma moeda de 50 centavos gasta mais de 50 centavos para ser feita. Já um papel da nota de R$100 gasta menos que R$100 para ser feita. Então não é bem o valor nem do metal nem do papel, mas o valor do número que faz com que, dentro do jogo da economia, um determinado dinheiro tenha um valor X ou um valor Y. Agora, o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: o dinheiro tem esse valor abstrato, convencionado, e ele faz sentido nesse modo de funcionar apenas quando a sociedade está vivendo uma relativa estabilidade social. Por quê? Imagine uma situação de guerra. Numa situação de guerra, o valor do dinheiro é absurdamente alterado. Porque numa situação de guerra, eu elencaria aqui, são 3 as principais coisas que se espera, que se deseja, que se precisa: comida, água para beber e segurança. Veja, isso pensando do lado dos civis, né? Daqueles que querem garantir a sua própria vida, não do lado dos militares. Então, comida, água e uma proteção. Bem, nesse contexto, você pode ter fortunas guardadas num cofre. Se a água não te for vendida, não vale nada aquela sua fortuna, você vai morrer de sede. Se não tiver comida disponível no mercado, você pode ter também uma razoável poupança. Se você não pode comprar mais, aquelas notas que você tem não vão solucionar a sua fome. Você não vai conseguir comer o papel moeda. Então, em situações extremas, como por exemplo em guerras, nós vemos que o jogo da economia e que o valor abstrato das moedas e das notas mudam completamente o seu funcionamento. E, na verdade, o valor do dinheiro, em última instância, então, é um valor relativo. O que é valor absoluto para a vida humana são outras coisas. Por exemplo, a alimentação,
o direito ao acesso à água, à proteção, à dignidade humana, essas coisas é que têm um valor absoluto, porque sem elas nós não vivemos. Agora, sem papel moeda é possível viver. O contrário não é verdadeiro, porque eu posso ter muito papel moeda, se eu não tenho comida, se eu não tenho proteção, se eu não tenho água, eu estou completamente desprovido do mínimo para a minha existência humana. Por que eu estou falando disso? Para a gente entender que o dinheiro é um valor relativo e que tem muitas outras coisas que são efetivamente mais importantes. Só que no jogo social que a gente vive, o dinheiro é que garante para nós os bens necessários para a vida. É através do dinheiro que nós fazemos as trocas e adquirimos produtos e serviços que nos ajudam a viver bem. Agora, quando Jesus fala que não podeis servir a Deus e ao dinheiro, uma primeira coisa que a gente pode concluir, então, é que não devemos fazer do dinheiro o valor absoluto, porque ele não é absoluto. Efetivamente, ele não é absoluto. Ele é apenas instrumento, meio, forma social de organização econômica. Poderia ser uma outra forma, já foi na história. Por exemplo, já houve uma época em que as pessoas trocavam produtos. Eu levava uma quantidade X de arroz e trocava com uma pessoa que tinha feijão, e uma porção X de arroz equivalia a uma porção Y de feijão. Era um outro mecanismo econômico, que ainda existe em algumas áreas rurais. Então, o dinheiro não é tudo mesmo. E, infelizmente, a gente nota que o dinheiro pode ser bastante cruel quando ele se torna senhor, quando ele se torna Deus, quando ele se torna absoluto. Porque daí o jogo se torna sério. E se torna sério no sentido de começar a provocar danos reais. Ao invés de ele ser um auxiliar para as coisas boas, ele se torna um instrumento maligno, maldoso mesmo. Então, vamos para um segundo ponto. Como é que os santos agiram com o dinheiro, que inclusive Jesus chama no Evangelho de dinheiro injusto? Como que os santos usaram o dinheiro injusto? Eles usaram para fazer justiça. E daí eu vou pegar dois exemplos na história dos santos, São Francisco de Assis e o exemplo de São Vicente de Paulo com Santa Luísa de Marilac. No caso de São Francisco de Assis, o que aconteceu foi que ele fez justiça a Deus. Em que sentido? Ele fez uma renúncia dos bens, das posses, do dinheiro, para poder mostrar que somente Deus merecia todo o cuidado, toda a atenção, todo o amor, e que o dinheiro não seria uma coisa boa de se ter, de se manter, porque o dinheiro corrompe o coração humano. Era um pouco a lógica de Francisco. Então, para ser justo com Deus, para manter-se fiel filho de Deus, Francisco renuncia às posses. Agora, por um outro lado, a gente olha na história da igreja e a gente vê que muitas vezes as congregações religiosas que levaram ao extremo a pobreza não sobreviveram. De duas uma, ou elas realmente morreram, ou elas precisaram depois de um auxílio de alguma outra instituição, de igreja também, para poder ressuscitar ou não falir. Nesse sentido é curioso, né? Porque por mais que a gente tenha um espírito franciscano e queira viver sem nada, até para fazer as obras de Deus a gente vai precisar de algum recurso. Então, assim, é bom ter um coração pobre, um coração livre das coisas materiais, o máximo que for possível, mas não dá para ser ingênuo e querer viver sem nada, porque, sobretudo quando você tem um trabalho para Deus e quer realizar uma obra para Deus, porque as obras de Deus exigem alguns recursos humanos também, né? Recursos materiais, para a gente dar instrumento, meio, recurso, forma de a obra da evangelização acontecer. É o que nós vemos nas nossas paróquias, né? Por exemplo, quando nós, nas paróquias, recolhemos o dízimo, que é uma doação fiel ali dos paroquianos mensalmente para ajudar a sua paróquia, nada mais é do que garantir meios materiais para que a paróquia continue o seu trabalho de evangelização. Ficar sem nenhum dinheiro para quem trabalha na obra de Deus pode ser ruim porque prejudica a obra. Mas, por um outro lado, ter o coração
recheado de dinheiro ao invés de amor é muito perigoso. Veja, então, São Francisco de Assis nos ensina a ter um coração livre. A história das congregações nos ensina a valorizar algum recurso que temos. E São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac nos mostram uma relação positiva de pessoas que tinham coisas diferentes para ofertar. São Vicente de Paulo era muito pobre, não tinha meios para ajudar as pessoas, mas tinha um desejo muito grande de ajudá-las. E Santa Luísa de Marilac já era uma moça que tinha mais recursos e, motivada por São Vicente de Paulo, quis passar a ajudar as pessoas. Se nós tivéssemos o desejo de São Vicente de Paulo e os recursos de Santa Luísa de Marilac, a gente poderia fazer muito bem para muitas pessoas. Então, como é que os santos se relacionaram com o dinheiro? Com liberdade de coração, não pensando só em si mesmos, sem pensar no acúmulo pelo acúmulo, no poder pelo poder, mas usaram o dinheiro para fazer justiça humana. O que quer dizer? São Vicente de Paulo e São Luís de Marilac construíram escolas, orfanatos, asilos, hospitais, para que as pessoas tivessem acesso a condições de vida melhor. Fizeram a justiça acontecer. E isso também é sinal do reino de Deus. Quando o nosso povo, quando as pessoas, nossos irmãos e irmãs, têm acesso às condições de vida, o reino de Deus está dando seus sinais já aqui na terra. E a gente tem que agradecer a Deus quando isso acontece. Bem, terceiro ponto, e com isso eu quero terminar. Olhando para esses exemplos dos santos e sabendo que o dinheiro em si mesmo não é um valor absoluto e que outras coisas que o dinheiro pode nos acrescentar e que devem ser olhadas, né? A alimentação, a dignidade, etc. Como que a gente poderia se posicionar diante do dinheiro? Eu diria o seguinte, a gente precisa ser mais líder no amor. São Vicente de Paulo motivou muitas pessoas, inclusive Santa Luísa de Marilac, a ajudar os outros. Ele dizia assim, São Vicente, não falta quem queira fazer o bem, falta quem organize o bem. Se a gente olhar na nossa história, o crime é quase sempre crime organizado. E o bem nem sempre se organiza. Por isso, o convite de São Vicente, organizar o bem, organizar a caridade. E para isso a gente precisa de lideranças na caridade. É bonito no final do ano, quando algumas pessoas na sua fábrica, no seu serviço, dizem assim, olha pessoal, quem pode me ajudar aí com doação de brinquedos para as crianças carentes, para a gente fazer o Natal das crianças? Ou quem pode ajudar com algum mantimento para a gente montar cestas básicas para as famílias carentes? E o povo ajuda. Agora, precisa que alguém puxe essa fila, puxe os irmãos, puxe a caridade. E eu fico pensando assim, quantas pessoas talentosas que estão espalhadas aí pelo mundo, gente que tem o talento do bom humor, que é gente engraçada, que consegue cativar os outros, pessoas que têm assim uma palavra acertada, uma palavra às vezes até profética, né? No sentido de mexe com a vida dos outros. Tem gente que tem o dom do aconselhamento, que consegue ajudar muitas pessoas. Veja, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, tem gente com os mais diversos talentos. E eu fico pensando, se a gente usasse esses talentos para o reino de Deus, nós seríamos líderes no amor. Como foi Vicente, como foi Luísa de Marilac, e até como foi São Francisco de Assis, porque livre das coisas materiais para si, conseguiu liderar a prática do amor de muitas outras formas, sem precisar de dinheiro, dando apenas o tempo e os próprios conhecimentos e habilidades a serviço dos irmãos. E você? Que talentos você tem? O que você pode oferecer? Onde você é líder no amor? Nós estamos começando mais uma semana e vamos nos perguntar assim, o que nós podemos fazer no nosso ambiente de trabalho, de família, de escola, para estimular as pessoas que estão ao nosso redor a fazer o bem.
Se as pessoas gostam de você, se você é divertido, se você é sociável, se você aglomera pessoas ao seu redor, você tem um talento muito bonito. E esse talento pode ser usado a serviço do reino de Deus. Como você pode liderar no amor? Estimule as pessoas ao seu redor a fazer o bem. Pense em obras de caridade que você pode organizar e organize. Não deixe de praticar aquilo que Deus te ofereceu. Que o seu dom se transforme em graça para o mundo. Há muita gente necessitada e a gente pode fazer sim alguma coisa por eles. Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!